Então, pessoal, essa videoaula tem por objetivo trazer para vocês um pouco mais do BR Office Calc, um programa que atualmente também encontramos na versão do LibreOffice, né, e que é muito semelhante ao Microsoft Office Excel. Os três são programas de planilha eletrônica, muito utilizados no mundo do trabalho. O Microsoft Excel ainda é líder de mercado, mas a grande vantagem do BR Office ou LibreOffice é que são softwares livres e vocês não vão precisar despender custos para a sua aquisição. Nesse momento, nós vamos então estar desenvolvendo o exercício da página 73 das atividades de aprendizagem do material de leitura que vocês já devem ter lido, né, a respeito das planilhas eletrônicas. Então, nós vamos estar desenvolvendo o primeiro exercício, que vai dar todas as condições para que vocês possam então desenvolver a segunda atividade. Vamos lá? Primeiramente, vamos relembrar como é que se constitui uma planilha de cálculo eletrônica. Nós temos aqui várias linhas, na verdade temos em torno de 65 mil linhas por diversas colunas, em torno de 256, o que nos dá em torno de 16 milhões de células por planilha. Mas o que são células? Por exemplo, nesse momento eu estou na célula C6. Neste momento estou na célula B9. A célula é cada um desses encontros de uma linha com uma coluna. E quando eu digo que no momento eu estou na célula D9, eu estou na célula D9 da planilha 1. Se eu for para a planilha 2, eu agora estou na célula A1 da planilha 2. E se eu for para a planilha 3, eu vou poder estar na célula E3 da planilha 3. Nós podemos ter 256 planilhas dentro de uma pasta de trabalho. Isto aqui que eu estou agora é uma pasta de trabalho. Vamos salvar arquivo, salvar como, e chamaremos de exercício. Vamos salvar. Então, nós teremos uma pasta chamada exercícios.ods, pois está sendo feita no BR Office Calc. Se estivesse sendo feita no Excel, teria como extensão XLS, certo? E nós vamos agora perceber que nós podemos também redimensionar as colunas, redimensionar as linhas, certo? Podemos selecionar várias células, preencher com alguma cor de fundo, como podemos aplicar bordas e outras diversas formatações na nossa planilha. E como inserir dados nessa planilha? Percebemos que quando nós digitamos algum caractere alfanumérico, por exemplo, item, e se deslocamos para outra célula com a seta do mouse ou com o próprio mouse, o Calc recebeu esse item como um item alfanumérico, como texto. E no momento que eu digito um valor, ele recebeu aquilo e entendeu que era um valor, assim como ele entende quando é uma data, quando é uma fórmula e como é uma função, como nós veremos daqui a pouco. Bom, seguindo os passos do exercício 1 da página 73, nós vamos digitar então primeiro trimestre. E nós podemos copiar este conteúdo para facilitar, ao invés de digitarmos tudo de novo, com o Ctrl+C,
e Ctrl V. E nós podemos, nesse momento, estar alterando o número 1 pelo número 2, ficando o segundo trimestre. Também podemos usar o autopreenchimento, que é quando nós colocamos o ponteiro do mouse até que ele se torne uma cruzinha no canto direito e nós esticamos, puxamos para o lado e ele entende que é uma sequência e já preenche para nós terceiro trimestre e quarto trimestre. Ao final, colocamos o total, conforme o exercício, e podemos formatar esta linha clicando na linha 1 e vamos poder aplicar o centralizado e o negrito. Bom, depois podemos começar a lançar os itens. Após digitarmos todos os itens, podemos então colocar uma cor de fundo no total e podemos aplicar uma borda em toda a nossa planilha a partir deste item aqui, borda fechada em toda ela. Essa planilha nos apresenta as vendas por trimestre de alguns produtos, onde nós vamos agora encontrar os totais de cada trimestre e o total geral dos 4 trimestres a partir das fórmulas que nós vamos colocar no Excel e depois nós vamos inserir um gráfico demonstrando como ficam essas vendas a partir da planilha. Ao clicarmos neste item chamado soma, que na verdade é uma função muito utilizada das planilhas, o BR Office vai me perguntar qual o intervalo de células que ele quer que some para dar o resultado onde eu estou posicionado. Então, primeiramente eu me posiciono na célula B7. Clico na função soma e ele me sugere, através desse quadro azul, a soma de B2 até, esses dois pontos indicam até B6. É exatamente o que eu quero, eu pressiono Enter. E ele me dá o valor de 1.234. No exercício, pede para que a gente aplique o formato de moeda nos valores. Olha aqui. Aqui nós temos o formato numérico moeda. Se eu clicar ali, ele vai me dar o valor em moeda. Preciso fazer novamente nessas 3 células essa soma? Não. Eu posso puxar, arrastar ou fazer a cópia relativa, como a gente nomeia numa planilha eletrônica, e ele vai aplicar as mesmas somas para as diversas colunas. Neste momento, eu posso também fazer a soma por linha. Ele está me indicando que vai somar de B2 até E2. Eu dou Enter e eu posso estar puxando, fazendo toda a soma relativa e aplicando o formato de moeda. Ao final, eu faço a soma, que pode ser tanto por linha quanto por coluna, para que ele me dê o total geral. Percebam a rapidez da soma e imaginem que vocês estivessem fazendo um controle de vendas por produto, por trimestre, por semestre, e vocês tivessem uma centena de produtos. A planilha calcula isso de uma forma muito rápida. E agora nós vamos proceder para um gráfico, demonstrando como ficariam esses dados através de um gráfico. Na hora de gerar um gráfico, a primeira coisa que temos que fazer é selecionar o intervalo de células para gerar o gráfico. Não podemos selecionar os totais. E procurarmos na nossa barra de ferramentas o ícone gráfico.
A partir dali, nós vamos estar escolhendo se queremos um gráfico de colunas, um gráfico de barras, um gráfico de áreas. Neste caso que nós temos itens em linhas e colunas, não podemos selecionar o de pizza. Então nós vamos selecionar o gráfico de colunas. Após escolhermos o tipo de gráfico, nós temos o intervalo de dados, onde podemos ter a série de dados em linhas ou a série de dados em colunas. Percebemos que a série de dados em colunas nos mostra o trimestre na legenda. E a série de dados em linha nos mostra os produtos na legenda, o que fica bem mais interessante. Nos elementos do gráfico, podemos colocar um título. Por exemplo, vendas por trimestre. E depois podemos concluir. A partir daí, podemos aumentar o nosso gráfico. E percebam que no caso de alguma alteração em valores, por exemplo, no caso do segundo trimestre de feijão, ao invés de 245, fosse 645. Percebam que essa alteração já é feita automaticamente no gráfico, o que torna o processo dinâmico. Ou seja, essas são as vantagens de se trabalhar com uma planilha de cálculo. As facilidades de podermos alterar os números e as fórmulas vão reconstruindo a planilha, reconstruindo o gráfico, que pode ser exportado, copiado para outros lugares, para um editor de texto, para um software de apresentação. Então percebam, pessoal, o quão poderoso se torna uma planilha de cálculo para que vocês possam utilizá-las durante a vida acadêmica e profissional de vocês. Dessa forma, espero tê-los ajudados para que vocês possam desenvolver o exercício da página 74, exercício 2. Um abraço a todos e bom trabalho!